Olá pessoal, vamos aqui para mais uma correção de exercício de matemática do 7º ano. Exercício agora da página 38, questões 1 a 8, conteúdo sobre conjunto dos números inteiros e especificamente o conjunto sobre reta numérica. Então pessoal, nessa correção aqui nós vamos falar dos números inteiros aqui na reta numérica. Então para a gente começar a nossa correção, a gente vai fazer aqui essas 8 questões. Primeiro aqui nós temos a questão 1. O que ela nos diz? Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então aqui a gente tem, essa suposta rodovia. A gente vai ter aqui a nossa capital. Vocês podem ver aí que a nossa capital ela está aqui no marco zero. E para a direita nós temos aqui os valores positivos, as cidades A, C e D. E para a esquerda aqui os valores negativos, nós temos as cidades B e E. E ela diz o seguinte: usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição de quem? Letra A, da cidade A. Então basta a gente olhar aqui para a nossa reta numérica, reta dos números inteiros, e simplesmente olhar onde está a cidade A. Olha aqui onde está a cidade A. A cidade A está aqui, ó, né? E qual é a imagem aqui da cidade A? É o mais 4. Então, a posição aqui da cidade A, basta simplesmente você responder como mais 4. Mesma noção aqui na cidade B, está aqui a cidade B, vai só olhar a posição da cidade B. Cidade B é menos 2. Então, aqui na cidade B, vamos colocar aqui o menos 2. Cidade C está para cá, ó, lado positivo. Então, cidade C mais 6. Então, cidade C mais 6. Vamos aqui, cidade C mais 6. Cidade D, está aqui a cidade D. Posição dela é mais 9. Então, cidade D mais 9. E para terminar, a cidade E, que está aqui na esquerda, ó, cidade E. Então, aqui vai ser menos 5. Então, cidade E, menos 5. Questão simples, só para a gente dar aqui a posição dos valores na reta numérica. Vamos logo para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: de acordo com a atividade anterior, ou seja, a questão número 1, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então, vamos voltar aqui. Ele quer simplesmente as cidades B e C. Então, perceba que a cidade B ela está nessa posição. Está aqui a cidade B. E a cidade C está nessa posição aqui, ó. Então, cidade C nesta posição. Então, se cada intervalo desse corresponde a 100 km, nós vamos contar, quer dizer, qual é a distância, né? Quantos pontos aqui eu vou ter da cidade B até a cidade C. Mas nesse caso, pessoal, é em relação à capital, tudo bem? Não é a distância entre a cidade B e a cidade C. É só em relação à capital, porque eles marcam aqui, ó, em relação à capital. Então, a capital, tá bem aqui a capital, marco 0. Da capital para a cidade B, eu tenho dois intervalos. Então, se eu tenho 2 intervalos e cada um vale 100 km, então, nesse caso, a cidade B, vamos aqui colocar a cidade B, ela vai ser menos, porque está à esquerda da capital, então vai ser menos 200 quilômetros. Só isso. Já a cidade C ela está à direita, né? Então a cidade C ela está positiva. Então em relação à capital ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços. Se cada espaço desse vale 100 km, então é positivo, que você se quiser pode indicar pelo mais. E vamos colocar aqui os 600 km. Então cidade B menos 200 km,
cidade C, 600 km. Também é uma questão muito fácil. Na questão 3, a gente tem o seguinte, ainda de acordo com a atividade 1, ainda tendo como base aqui a atividade 1, questão 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Aí tem aí letra A e C, letra B, A e D, letra C, B e A, letra D, E e B, letra E, B e D e letra F, E e A. Então, vamos só apagar aqui para a gente não confundir. Então, de novo, em relação à cidade A e C. A A está aqui, ó. Está aqui a cidade A. E a C está aqui. Então, do 4 ao 6, eu tenho 2 intervalos aqui, ó. Que eu vou ter 2 intervalos. E se cada um vale 100, 2 vai valer 200. Então, aqui, distância, que vai ser de 200 quilômetros. Aqui não é para você colocar se é positivo ou negativo. Aqui não é para colocar a posição. É para colocar a distância. Tá certo? Letra B, agora entre a cidade A e D. Então, a cidade A aqui no 4 e vamos até a cidade D aqui no 9. Então, de 4 para 9, nós temos 5 intervalos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se cada um vale 100, logo, os 5 vão valer 500. Então, a distância de A para a cidade D vai ser aí de 500 quilômetros. Letra C, entre a cidade B e a cidade A. Aqui a cidade B em menos 2 e vai até a cidade A, que é aqui no 4. Então, vamos contar os intervalos aqui, ó. Eu vou ter na cidade B 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos. Se cada um vale 6, logo a distância aqui vai ser de 600 quilômetros. Simplesmente isso. 600 quilômetros. Vamos agora ver o que a próxima está pedindo aí. A letra D, entre a cidade E e a cidade B. A cidade E está aqui no final e vai até a cidade B. Então, eu vou ter 1, 2, 3. 3 intervalos, cada um valendo 100. Então, nós vamos ter aqui 300. Então, aqui vai ser 300 quilômetros. Na letra E, a letra E pede o seguinte, da cidade B à cidade D. Cidade B, tá aqui, cidade B, até a cidade D. Então, eu vou ter cidade B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 intervalos, cada um valendo 100 km. Então, eu vou ter aqui 1.100 km. Então, aqui, distância é de 1.100 quilômetros. E para a gente finalizar, a gente tem aqui a distância da cidade E até a cidade A. A cidade E até a cidade A, que fica aqui no mais 4. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, cada um valendo 100. Então, nós temos aí 900 quilômetros. Tudo bem? Então, uma questão muito simples. Basta a gente posicionar aí a cidade, ver onde é que ela está e fazer essa orientação aí até a outra cidade. Tudo bem? Para a gente prosseguir, vamos aqui na nossa próxima questão. Agora vamos à questão 4, que diz o seguinte. A reta numérica a seguir indica as posições de 2 aviões, A e B, em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 km, então o intervalo aqui é 50 km. Na questão anterior eram 100, aqui é 50. Expresse essas posições, usando números inteiros positivos ou negativos. Então, aqui não é para saber a distância, e sim a gente indicar a posição.
Tá bem? Então, olha aqui a referência, né? É a cidade de São Paulo, em relação à cidade de São Paulo. Então, aqui é como se a cidade de São Paulo fosse o marco zero. Então, aqui é o zero. À direita, né, de São Paulo será o avião B, que é positivo. À esquerda, o avião A, que é negativo. E cada intervalo desse vale 50. Ou seja, do zero a esse ponto aqui, eu vou ter 50. Do 50 para cá, mais 50. Então, eu vou ter 100. E desse ponto até o próximo, que é o B, mais 50. Então, aqui eu vou ter 150. Lembrando, para cá, direita, todos positivos. Para a esquerda, que é o marco aqui de São Paulo, para o A, aqui eu vou ter o 50. Só que é o 50 negativo. Certo? Então, nesse caso, o avião A, aqui vai ser menos 50. E o avião B, nesse caso, mais 150. Tranquilo aí? Simplesmente isso, só para dar a posição. Na quinta questão, ela vai dizer o seguinte. Observe a reta numérica. Então, está aqui a reta numérica, né, que vai do menos 5 ao mais 4. E diz o seguinte. Responda, letra A. Qual a imagem geométrica do número menos 1? Então, assim, ó, imagem geométrica, né? Ela simplesmente quer saber o seguinte. Quem é que está aqui no menos 1? Né? Quem é que está no menos 1? Então, quem está no menos 1, você só vai olhar para a reta e dizer quem é. Então, quem é que está no menos 1? Menos 1, vocês podem observar aí, que nesse caso é o ponto S, né? Tá bom? Não, eu vou tirar o ponto, vou colocar só o específico mesmo. Então, nesse caso, né, é o ponto S, né, ó, ponto S no menos 1, olha aqui o menos 1, ó. Então, o menos 1 é o S. A letra B, qual a imagem geométrica do número mais 4? Olha aqui o mais 4, do zero para a direita, mais 4, olha aqui o mais 4, quem é? Então, nesse caso aqui é o ponto Q. Certo? Simplesmente isso. Na sexta questão, vai dizer o seguinte. Usando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Então, aí no seu caderno, você vai pegar uma régua e utilizando intervalos, tá bom? Um espaçamento aí de 1 centímetro, você mede aí na régua, né? Coloca no caderno. Eu não vou fazer aqui porque vai sair tudo torto. Então, vai fazer o seguinte, vai fazer a reta, tá bom? Com espaçamento de 1 centímetro e vai pegar dos valores aí, olha aqui, ó, do menos 6, porque é o menor, vai do menos 6 ao mais 7, que é o maior, tá bom? Então, você faz uma retinha aí bonitinha e você vai ver mais ou menos dessa maneira, tá bom? Então, a letra A quer que você marque o ponto A, na abscissa, mais 3, então você faz primeiro a reta, você vai fazer primeiro a reta, vai do menor valor aqui, nesse caso é o menos 6, mas ele quis fazer do menos 7 ao mais 7, colocando o zero aqui como a origem, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Então, olha aqui o A, mais 3, então você vai fazer direitinho, contando aí no 3, vai colocar o ponto A. O R, o menos 2, então no menos 2 coloca o R, o ponto B no menos 6, ó, menos 6 o B, e o S no mais 7, tá certo? É só fazer a reta, lembrar do zero para a esquerda negativo, do zero para a direita positivo. E esse espaçamento aí no seu caderno, você vai marcar 1 centímetro, tá bom? Questão 7, olha o que a questão 7 nos diz. Os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras. Essa palavra respectivamente, né, vocês têm que tomar cuidado com ela, né? O que quer dizer respectivamente? Quer dizer nessa ordem. Ele quer saber quem é o menos 2 e quem é o menos 1. Então, o que é que eu já sei? Que é negativo. Então, se é negativo, é do zero para a esquerda, ou seja, nem é o R e nem é o S.
tá bom? E outra coisa para você saber também como é que você vai dizer quais são os números. Conte quantos espaços tem até esse número aqui, ó. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E deu justamente no 5. Então se eu tenho 5 espaços, então quer dizer que o quê? Que aqui vai de 1 em 1. Então aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3 e aqui seria o 4 e terminando no 5. Então aqui são os positivos, para cá são os negativos. Então aqui seria o menos 1, aqui o menos 2 e aqui se eu fosse continuar o menos 3. E ele quer saber, respectivamente, nessa ordem, quem é o menos 2 e depois quem é o menos 1. Quem é o menos 2 é o P. Quem é o menos 1 é o Q. Nessa ordem, P e Q. Não pode ser Q e P. Primeiro é o menos 2, então é o P, depois o Q. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria letra A. Tá certo? Para a gente terminar aí a nossa correção, vamos aqui de questão 8, que vai dizer o seguinte. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Então aqui a gente tem a reta, né? A reta que vai do A até o M, e aqui eu tenho dois valores indicados. Eu tenho esse primeiro valor aqui que é o menos 9 e esse valor aqui que é o menos 7, né? Percebam aqui que a ordem não é de 1 em 1, né? Que eu já tenho um número vizinho ao outro, né? E do 9, o próximo valor é o 7. Então, o que é que você vai perceber aqui? Que não está indo de 1 em 1. Nesse caso aqui, né? Está aumentando de quanto em quanto? De 2 em 2, né? Então, nesse caso aqui é o 9, menos 9. Esse aqui é o menos 7. Depois, na ordem, seria quem? Tirando 2. Seria o menos 5. Tá certo? Então, ele vai dizer o seguinte. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 grau, ele quer saber quem é o 0 grau. O 0 grau estará localizado onde? Sobre o ponto M, entre os pontos L e M, entre os pontos I e J ou sobre o ponto J. Então, a gente tem que simplesmente continuar essa sequência aí. Então, aqui a gente vai ter os negativos, né? Sempre 2, né? Então, aqui eu vou ter o menos 5. Tirando 2, esse aqui seria o menos 3. Tirando 2, esse seria o menos 1. Mais 2, 0. 1, aqui seria o 1. Mais 2, aqui seria o 3. Mais 2, aqui seria o 5. Mais 2, aqui seria o 7, tá bom? Sempre aumentando 2 aí. E ele quer saber o ponto 0. O ponto 0 não apareceu. Perceba que o 0 não apareceu. Então, se o 0 não apareceu, o 0 não vai ser nenhuma dessas letras, né? Porque aqui são pontos específicos. Mas o 0, se você perceber lá na reta, quando você faz a reta, aqui você vai ter o 0, né? Para a direita os positivos, mais 1. Para a esquerda os negativos, menos 1. Então, você iria continuar a reta aqui e continuar a reta aqui. E o 0 está justamente entre o menos 1 e o 1. E bem aqui está o menos 1 e o 1. Ou seja, o 0 é para estar aqui no meio, ó. Aqui é para estar o 0. Está entre quem? O ponto I e o ponto J. E quem é o ponto I e o ponto J? É a letra C, né? Então, o nosso gabarito aí da questão 8 é a alternativa C. É um conteúdo muito simples, conteúdo de reta numérica, né? Números inteiros. Se vocês não tiverem entendido, assistam a correção mais uma vez, pause o vídeo e vão vendo aí como é que a gente faz essas resoluções, né? Até a próxima aí.